Agora foi. Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Satisfação estar com vocês novamente. Então, dando prosseguimento à nossa aula, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estamos no nosso terceiro round. E a nossa aula de agora é sobre intervenção de terceiros. Nossa aula de hoje é sobre intervenção de terceiros. Na aula anterior, falamos sobre litisconsórcio. Acredito que tenha ficado uma aula bem elucidativa. Tentei ser o mais prático possível para que vocês entendessem não só a teoria, mas também a prática. Né? Por isso, ao final, ali tentei dar vários exemplos práticos para que vocês entendessem bem da matéria. Lembrando, meus amigos, que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, chama no bate-papo aqui da aula, ou me chama depois no WhatsApp ali, que eu vou ter o maior prazer em responder. E você que está assistindo essa aula gravada, caso tenha alguma dúvida, né, pode me chamar no WhatsApp ou mande uma pergunta aí no próprio canal do YouTube, que eu também vou responder, ok? Tá bom? Ultimamente tenho respondido, seu Vilmar, até orientações jurídicas pelo YouTube. Algumas pessoas de outros lugares, outras cidades, realizam às vezes algumas perguntas e eu tento ajudar, né, de forma didática, passar um pouco do meu conhecimento. Tá? Então, se você tiver ali, pode perguntar que vou responder com o maior carinho. Pessoal, intervenção de terceiros. O que é isso? Pessoal, intervenção de terceiros é quando uma pessoa interessada, ok? Ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha interesse, legítimo interesse, não pode ser um mero curioso, né? Tem que ser uma pessoa que tenha interesse em razão de atingir algum patrimônio, algum bem que lhe é seu por direito. E por esse motivo ela quer o quê? Auxiliar uma das partes ao ganho desta demanda, pois possui interesses legítimos com a demanda, ok? Aquela máxima que nós até já estudamos anteriormente. Se ele perder, eu vou perder junto. Lembra que nós estudamos isso lá com relação à legitimação, né? Com relação à transferência, né? Ah, professor, eu vendi algo, fui acionado judicialmente. E aí? E aí, se você perder, aquela pessoa que adquiriu o bem, que adquiriu a fazenda, o carro, a chácara que está em litígio, vai responder também, né? Então tem que tomar muito cuidado, sempre primário, né, pela responsabilidade do processo, porque você poderá posteriormente ser acionado judicialmente pelas perdas e danos, né? Caso traga prejuízos a outros. Então a intervenção de terceiros é isso, é um terceiro legitimamente interessado que quer ingressar numa demanda que já está estabelecida, ok? Já está estabelecida para defender os seus interesses, ou porque ele tem um interesse legítimo de defesa, ou porque ele vai ser chamado a responder o processo em conjunto, tá? Então nós temos que essa intervenção de terceiros possui duas espécies: a intervenção voluntária e a intervenção provocada. A intervenção voluntária ocorre somente na assistência. Por que somente na assistência? Porque o assistente é aquela pessoa que vem ao processo espontaneamente. Ele vem ao processo porque ele quer participar daquilo, sabendo que a pessoa que está à frente do processo perder, ela pode perder junto. Vamos imaginar naquela situação em que foi comprado um veículo, foi comprado uma propriedade e está sendo discutido esse objeto entre as partes originárias. Você é o segundo alienante ali, né? Você é o segundo comprador, né? Por assim dizer. E aí, você sabe que se as partes originárias, né? Aquela pessoa que te representa seus interesses, perder a demanda, você vai perder junto. Então, você entra no processo na qualidade de assistente, pedindo para que você pedindo para o juiz que você tem interesse em participar no processo, defendendo os interesses do réu, porque se o réu perder, você perde junto, né? Então isso é a forma de assistência. Eu vou explicar ela daqui a pouco para vocês, mas eu quero que vocês entendam que é a única hipótese de intervenção voluntária, porque todas as demais são intervenções provocadas. Por que provocada? Porque eu vou chamar a determinada pessoa jurídica, determinada pessoa física, a responder este processo em conjunto, que é o caso da denunciação da lide, chamamento ao processo
e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? Tá? E aí a intervenção do amicus curiae, que é lá do artigo 138, possui algumas peculiaridades, porque tantas partes pode requerer, como o juiz pode requerer de ofício. Então, ele é como se fosse uma intervenção sui generis, né? Porque na maioria das vezes ela é provocada, né, pelas partes ou pelo próprio magistrado, e aí, então, ela não tem uma natureza de obrigação. Nós vamos explicar isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, essas são as espécies: intervenção voluntária e intervenção provocada. A primeira espécie de intervenção é a assistência, e está descrita lá no artigo 121 ao artigo 124 do Código de Processo Civil. E a assistência é o quê? Como que ocorre a assistência? É quando uma terceira pessoa interessada ingressa na demanda judicial com a intenção de ajudar, de auxiliar uma das partes ao processo. Por que ele vai ajudar, professor? Por que ele quer entrar? Porque ele tem interesse na demanda. E ele sabe que se a parte originária perder o processo, ele vai perder junto. E por esse motivo ele tem interesse em participar e ajudar aquela parte a ganhar a demanda. Tudo bem? E sobre essa forma de assistência, nós temos duas espécies, ok? Nós temos o gênero, a assistência, duas espécies. Assistência simples e a assistência litisconsorcial. A assistência simples, pessoal, ocorre quando existe a participação do terceiro interessado somente com uma das partes. O seu elo de ligação direto é somente com uma das partes. E eu vou explicar isso para vocês aqui. Eu vou desenhar aqui. Isso vai ficar bem claro, vocês vão entender. Quer ver? Vamos lá. Vamos imaginar aqui que A, ok? O A é um locador, ok? Ele locou um prédio comercial para o B, que é o locatário, ok? Locou um prédio comercial, vou colocar aqui, ó, prédio comercial, um valor mensal de R$5.000, ok? Um prédio bem localizado, tá? O valor dele de locação é R$5.000. Por conta da pandemia, por conta de tudo isso que aconteceu no cenário mundial, né? O B acabou desanimando com o comércio. Acabou desanimando, ele não tinha um caixa, ele não conseguiu gerir essa gestão que trouxe um prejuízo muito grande. E ele, infelizmente, está para pedir falência, né? Pedir recuperação judicial. Mas antes de ele fazer isso, ele falou, quer saber, eu vou tentar vender este comércio. Eu tenho ponto, eu tenho a marca, eu tenho fornecedores, eu tenho todo o know-how, a expertise, e eu vou tentar vender isso. E ele vende para um C, ok? Ele vende lá para o C este ponto comercial, ele vende lá para o C a loja, os produtos e assim por diante, tá? Realiza lá esta venda desta loja comercialmente. O C, por sua vez, acaba se tornando dentro deste contrato um sublocatário. Por quê? O contrato de locação é firmado entre A e B. O C, ele entra na condição de sublocatário. Ok? Tranquilos? Então, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, um desenho, nós teríamos mais ou menos assim, ó. Aqui, o A, uma flechinha. Aqui nós teríamos o B, e aí nós faríamos uma outra flechinha, e aqui nós teríamos o C. Então, veja, o A e o B têm ligação direta, ó, tá aqui, ó. Qual que é a ligação direta entre eles? Contrato de locação, né? É isso que liga o A ao B, é o contrato de locação. E o que liga o contrato o que liga o B ao C? Contrato de sublocação. Lembrando, obviamente, né, pessoal, que o locatário somente poderá sublocar se houver permissão em contrato, né? O locador vai ter que ter permitido ao locatário a possibilidade de sublocação. Mas vamos imaginar que nesse exemplo específico existe essa possibilidade.
Existe essa previsão contratual. E o B assim faz, ele vendeu e sublocou. Ok? O C está realizando o pagamento, inclusive, diretamente na conta do A. O A sabe que está alocado para C, mas ele não tem relação jurídica com C. Olha aqui, ó. Não tem ligação entre eles. Ó como é que está aqui, ó. Tá pontinho, pontinho, pontinho. Ó. Não tem ligação direta. Porque a ligação dele é com o B e o B, por sua vez, que tem a ligação com o C, que é o sublocatário. Num determinado tempo, vamos imaginar que esse contrato aqui de locação celebrado entre as partes era um contrato de 10 anos, tá? Um contrato de 10 anos. Num belo dia, passados 5 anos, ou seja, o C ainda teria mais 5 anos para utilizar este ponto comercial e assim por diante, mas passados 5 anos, o locador entra com uma ação de despejo. Ele quer reaver o imóvel para ele. Ele alega que houveram descumprimentos contratuais e tal, que ele está insatisfeito e que ele quer o prédio de volta. Ok? O A, quando entra com o processo, ele vai entrar contra o B ou contra o C? Contra o B ou contra o C? Contra o B. Perfeito, isso mesmo, Matheus. Contra o B. Por quê? Porque a relação jurídica dele é com o B. E aí ele entra com o processo contra o B. Está certo isso? Corretíssimo. Corretíssimo, está tudo certo. Ok? Quando ele entra com o processo contra o B já nem está morando mais em Sinop, foi lá para Floripa, pegou o dinheiro, foi morar na praia, foi viver da sua arte. E aí ele liga para o telefone e fala: ô C, olha, ó, o locador lá entrou com processo pedindo despejo, cara. Não, mas não pode, nós temos mais 5 anos. Pois é, ele entrou lá e eu vou apresentar a defesa, mas se você quiser entrar no processo, ó, o número é tal. E manda lá a foto da citação. O C, caso ele queira, ele vai poder entrar no processo na condição de quê? De assistente. De assistente simples. Por quê? Porque ele não tem ligação direta com o A. Olha ali, ele para o A ele não tem ligação, porque ele não tem contrato direto. O contrato dele é com o B. E o B que sim tem contrato com o A. Então a ligação entre o A e o C é uma ligação indireta. O C, então, ele vai poder entrar nesse processo ajudando o B nos seus interesses. Por quê, pessoal? Se o B perder esse processo, o que vai acontecer com o C? Vai perder junto. Se o juiz determinar o despejo do B, o que o C vai ter que fazer? Vai ser despejado. Então, por esse motivo, o ordenamento jurídico criou essa ferramenta chamada assistência, para que esta pessoa, este terceiro, agora denominado assistente, possa ingressar no processo ajudando a defender os seus interesses. Porque neste exemplo aqui, se o locatário perder o processo, ele que é sublocatário também perde. Legal? Tranquilos? Então, isto é um exemplo de assistência simples. Isso é um exemplo de assistência simples. Já a assistência litisconsorcial... Opa, deixa eu ver aqui, teve uma pergunta, uma dúvida. Mestre, tem um artigo, não lembro qual. Depois de 5 anos, posso solicitar o bem imóvel, independentemente de qual alegação. Legal, Matheus, é verdade. Lá na lei 8.245, tudo bem? Lei 8.245 é a lei de locação, é a lei do inquilinato, tá? A lei do inquilinato, a lei da locação. E existe a possibilidade de você, na verdade, você pedir a renovação do contrato. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Ou solicitar o bem imóvel. Não, você está querendo dizer para reaver o bem. Reaver. Eu não me lembro desse artigo, Matheus. Eu me lembro do artigo que fala para você pedir a renovação por igual período, né? Tem lá alguns requisitos, acho que é 5 anos de atividade,
tal, enfim, não me lembro. Depois eu vou olhar lá e mando para vocês. Mas deve estar lá na lei da locação, que é a lei 8.245. Tá bom? Beleza. Assistência litisconsorcial, pessoal, ocorre quando o assistente tem relação de interesse contra as duas partes, tanto contra a parte A como com a parte B. O exemplo que eu coloquei aqui com vocês, quando o herdeiro ingressa na ação em que o espólio é parte. O que é o espólio, pessoal? O espólio é o que sobrou, né? É o que restou do decujus, né? Patrimonialmente dizendo, né? A reunião do patrimônio ativo e passivo do decujus. Então, isso é reunido e é chamado de espólio. Vai ter uma pessoa que vai ser nomeada, chamada inventariante, que vai assumir a responsabilidade pela administração desse espólio até a sua devida partilha, até a sua devida divisão. Então, na ação em que o herdeiro ingressa e o espólio é parte, ele vai ter interesse direto, porque além de ele defender os interesses do espólio, ele também é herdeiro. E nesta situação, por existir ligação entre todas, voltando ao exemplo lá do triângulo, na assistência litisconsorcial ele tem participação, ele tem interesse e relação direta com todas as partes. Eu vou criar um outro exemplo aqui também para ficar bem fácil para vocês. Vamos imaginar, olha aqui, o A, novamente. O A vendeu uma fazenda, uma chácara na beira do rio, para o professor Guto, professor Luiz Augusto. Ok? Tranquilos? Eu também, na qualidade de C, comprei essa fazenda, essa chácara, em sociedade com o professor Luiz Augusto. Ok? Tranquilos? Tudo certo. Na hora de entregar esta propriedade, o A não o faz conforme era determinado. Inclusive, ele não quer nem sair da posse da fazenda, sendo que ele entregou a documentação, entregou posse fixa, entregou tudo, mas ele não quer sair. Ele não quer entregar a fazenda, ele não quer entregar a chácara, por N motivo lá. O A, além de fazer tudo isso, ele decide ingressar com uma ação pedindo a rescisão de contrato. E ele entra com ação somente contra o B. Ok? No contrato está eu e o professor Luiz Augusto. Mas ele entrou só contra o B. Eu estou viajando, retorno de viagem, o Luiz Augusto falou, Ed, lembra aquela chácara que nós compramos? Lembro. Ó, o cara entrou com um processo lá, pedindo a posse, pedindo a rescisão do contrato, enfim. Eu já fui citado e vou apresentar a defesa. Aí eu pergunto, Guto, mas e eu não apareci no processo? Não. Não, mas eu quero entrar no processo, eu quero também defender os meus interesses. Por quê? Afinal, eu também sou o dono. Olha aqui, ó, olha eu linkando, ó. Eu também sou o dono, eu tenho relação jurídica direta com A. E digo mais, eu tenho relação jurídica direta com B porque eu sou seu sócio nessa propriedade. Então, eu vou entrar aqui na condição de assistente litisconsorcial. Ah, professor, mas o que diferencia um do outro? É que o assistente litisconsorcial ele tem poderes como se fosse parte. Ele tem uma participação mais efetiva dentro do processo. Tá? Então, nesta situação aqui, por eu ter interesse legítimo, envolvimento jurídico com todas as partes, eu vou entrar na condição de assistente litisconsorcial e não assistente simples. Beleza? Tranquilos? Pessoal, depois, obviamente, eu já disponibilizei esses slides para vocês, mas caso vocês tenham alguma dúvida depois, quando vocês estiverem estudando, por favor, me perguntem que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Às vezes pode gerar algumas dúvidas sobre o tema. Denunciação da lide. Pessoal, a denunciação da lide está lá no artigo 125 ao artigo 129 e ela traz uma clara intenção. Que intenção é? Intervenção de garantia. A denunciação da lide, em via de regra, ela vai ser acionada
Porque existe uma garantia legal ou existe uma garantia contratual entre as partes, ok? E eu vou explicar os exemplos para vocês. Lembrando que a denunciação ela vai ser obrigatória, né? Quando ocorre a aplicação da hipótese do inciso 1º, porque existe ali a perda do direito de demandar pela evicção, se não ocorrer a denunciação da lide ao alienante. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, mas antecipadamente já quero explanar para vocês o que é evicção. O que é evicção, professor? É a perda de uma coisa adquirida em virtude de uma decisão judicial ou ato administrativo que reconhece o direito de propriedade a outra pessoa. Tudo bem? Imagine você que João compra um carro e está andando feliz da vida com o carro na cidade. Quando vê Fernando, oficial de justiça, para ele e fala: olha, esse carro está apreendido porque existe uma ordem de busca e apreensão do fulano de tal. Você fala, o João fala: não, mas eu comprei esse carro do Pedro. Legal. Significa que você tem direito à evicção com relação ao Pedro. Porque como o Pedro lhe vendeu este carro de boa fé, né, e você adquiriu, na verdade, de boa fé, você tem direito a se valer de uma justa indenização de perdas e danos contra aquele que te vendeu. Ok? Nós estamos falando aí, então, do direito de evicção. Tá? Então, o inciso 1º do artigo 125, o artigo 125 fala assim: caberá a denunciação da lide quando? Inciso 1º. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Então vamos lá, vou desenhar isso aqui para vocês entenderem de uma forma bem legal. Então nós estamos lá, que o A vendeu, até vou colocar aqui embaixo, ó, vendeu um Civic no valor de 60 mil reais. Ok? Vendeu um Civic no valor de 60 mil reais para o B. Ok? Vou colocar aqui, ó, cifrão e um X. Vendeu por 60 mil para B, mas o B não pagou. Olha lá, Fernando, o que mais acontece, né? O B não pagou, não pagou. O A, obviamente, não transferiu o veículo, né? Ele falou: olha, B, eu só vou transferir na hora que você me pagar, na hora que você me quitar. Enquanto você não me pagar, eu não tenho como te pagar, né? Não tem como, aliás, não tem como te transferir esse carro, não sou louco. Mas o B, muito espertamente, né? O tal do malandro, ele decide vender o carro. Olha lá. Ele vende o carro para uma terceira pessoa, o C. E ele recebe. Olha lá o cifrão, olha o cifrãozinho, ele recebeu, ó. Recebeu 60 mil. Ok? O A, obviamente, muito triste com toda a situação, ingressa com uma ação de rescisão de contrato em razão do não pagamento, descumprimento, cumulada com reintegração de posse, do veículo, e ele faz um pedido liminar de busca e apreensão. Ok? E ele já sabe, o A já sabe que esse veículo está com C, mas ele não tem relação jurídica com C. Ele sabe que está com C porque ele está vendo o carro andando na rua, mas ele não sabe nem como é que foi vendido, como é que foi parar na mão do C. Ele entra com um processo contra o B, por exemplo, e pede lá a busca e apreensão do carro contra ele. Ou, hipoteticamente dizendo, o A, sabendo que o carro está contra o C, chama ele para o processo porque ele está com a posse do veículo, pedindo a reintegração de posse. Olha só, dificultando o exemplo, para ficar mais verossímil, né? O A, então, entra com o processo contra o C, pedindo a reintegração de posse. O juiz vai lá e concede. Falou: opa, legal, pode pegar o carro. O oficial de justiça vai lá, busca o carro da mão de C. O C, então, fica sem o carro, olha lá, sem o carro e também sem o quê? Sem o dinheiro. Sem o carro e sem o dinheiro. Professor, e agora?
como é que ele vai fazer? Ele vai ter que apresentar contestação dentro do processo, dizendo que ele foi vítima de um estelionatário, porque ele comprou o carro do B, ele pagou o carro para o B, está ali o comprovante, está ali o contrato, e agora ele se vê num mato sem cachorro, porque ele está devendo, aliás, ele está sem o seu carro e sem o seu dinheiro. Professor, o que ele pode fazer? Ele pode fazer o que chamamos de denunciação da lide. Ele vai abrir um tópico dentro da sua contestação chamado denunciação da lide. E ele vai falar, excelência, tenho direito a chamar, olha só, o alienante imediato. Quem que é o alienante imediato? O vendedor. Eu tenho direito a chamar o alienante imediato no processo relativo cuja coisa do domínio foi transferido, a fim de que possa exercer os direitos da evicção. O que ele vai fazer? Fala, excelência, eu comprei o carro do B. Se eu efetivamente perder o carro para o A, porque é o que me parece, ele é o dono e realmente no documento consta ele, e realmente o carro não foi transferido para mim, eu quero que o B seja obrigado a quê? A me indenizar o valor que eu perdi. Eu quero que ele me devolva os 60 mil reais com juros, correção monetária, mais as perdas e danos. Eu estou tendo que locar um carro para não ficar a pé. Isso é perdas e danos. Eu quero que ele me pague isso também. Vocês entenderam? A ideia da denunciação à lide, pessoal, é a ideia de que existe uma pessoa que vai te garantir. Vai existir a figura de um garantidor. Se acontecer alguma coisa, aquele que te vendeu vai ser responsável. Legal? Conseguiram entender? Isso daqui, ó, pode ir sem fim, tá? Isso daqui pode ir ao infinito e além. Por exemplo, o C poderia ter vendido para um D. O D poderia ter vendido para um E. E assim por diante. E vamos imaginar que todo mundo aqui pagou. O B pagou para o C pagou para o D e o D pagou para o E. O único que está no prejuízo nesse novo exemplo é o A. É o A que ficou, olha lá, é o A que ficou sem o dinheiro. Ele vendeu o carro e não recebeu. Vendeu o carro e não recebeu. E aí ele entra com o processo. Ixi, Maria, pagou tudo aqui, deu zebra. Ele entra com o processo contra o E. Ele entra com o processo contra o E. O E comprou de quem? Do D. Então, o que o E vai fazer nesse processo? Vai falar, excelência, comprei este carro do D, do João, que é o D aqui, ó. Ô, João, se eu tiver que perder esse carro, eu quero meu dinheiro de volta com juros e correção monetária. Eu vou fazer o que chamamos de denunciação da lide. Ah, professor, mas por que ele vai poder fazer isso? Porque ele tem direito à evicção. Ele comprou este veículo de boa fé. Então, esta pessoa que o vendeu terá que lhe indenizar esse prejuízo. Aí você vai me perguntar, professor, mas o D também é vítima. Porque quem foi malandro nessa história toda foi o B, que está lá atrás. E aí? E aí que eu vou abrir para vocês o próximo slide aqui. Opa, limpar. Olha só o próximo slide. É mais um, depois eu volto aquele outro. É permitido, dentro do ordenamento jurídico, uma denunciação sucessiva, mas só é permitido uma denunciação. Então, olha só, vou voltar aqui no exemplo que nós fizemos, vou voltar no desenho. O A vendeu e não recebeu para o B, ok? Vou colocar aqui, ó, cifrão e X. O B vendeu e recebeu para o C. O C vendeu e recebeu para o D. O D, por sua vez, vendeu e recebeu do E. Aí você vai perguntar, professor, mas esse carro está em nome de quem? Está em nome de A. Aí você vai perguntar, professor, mas que absurdo. Está em nome de A e o pessoal está vendendo e transferindo. Pessoal,
é o que mais acontece em negociações de compra e venda de veículo, de carro, moto. É o que mais acontece. O povo vai comprando, tem nome de terceiro, né? Depois transfiro, depois eu vendo, e vai e vira um fuzuê, e chega em situações como essa daqui, em que o veículo está em nome do A e já passaram na mão de 4 pessoas. Olha só que loucura. E aí esse A agora decide entrar com o processo, olha lá, contra o E. Porque ele sabe que é o E que está com a posse do seu veículo. E ele quer a devolução da posse do seu veículo. Ok? Entrou com um processo contra o E lá, pedindo o quê? A posse do seu veículo, questionando a posse. O juiz concede a liminar de reintegração de posse. O E fica sem o carro e sem o dinheiro, ok? O carro retorna para o A. E aí, você como advogado do E, o que você vai fazer? Professor, eu como advogado do E vou apresentar uma contestação dizendo que ele foi vítima, né, de um possível golpe e que ele comprou este carro de quem? Comprou o veículo do D. E ele quer o quê? Ele quer denunciar a lide ao D. Ele vai falar o seguinte, fala, excelência, se realmente eu perder este carro, se eu realmente ficar sem o carro que eu estou andando, eu quero que o D me devolva o meu dinheiro, porque eu comprei dele de boa fé. Ele me falou que ia transferir, que estava tudo certo, que ele já tinha conversado com você e que você já estava resolvendo essa questão do documento. Enfim, se acontecer isso daí, eu quero meu dinheiro de volta. O D, como nós falamos, também foi vítima. E aí vocês agora estão advogando para o D. O que vocês vão fazer? Vamos também apresentar uma contestação. Vamos também falar que é possivelmente uma vítima de um golpe e que você, D, comprou o veículo de quem? Do C. E vai realizar o que chamamos de denunciação sucessiva. Tá aí, ó, parágrafo 2º do artigo 125. Professor, mas então o senhor está querendo dizer que vai ter uma audiência com A, com E, com D e com o C, é isso? É. Professor, mas e o B? Pessoal, a denunciação sucessiva só pode ser realizada uma única vez. O cara que realmente deu o golpe em todo mundo, que é o B, ele vai ficar de fora do processo. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem isso aqui. O B, que é o cara que deu o golpe, que é o cara que comprou o carro e não pagou e saiu vendendo para todo mundo, ele não vai poder ser chamado nesse processo. Quem vai ter que arcar com esse prejuízo vai ser o C, que é o último, e depois o C vai ter que ingressar com uma demanda, com uma ação regressiva contra o B. Olha só que sacanagem. E aí, professor, mas qual que é o resumo que o senhor faz de tudo isso? Faça uma compra bem feita. Não existe esse negócio de você comprar e depois ver documento e depois ver para transferir. Isso não existe. Quer ver, então, você vender e deixar no seu nome esse carro sumir no mundo? Esses dias chegou um cliente aqui no escritório e falou, doutor, eu pago o que tiver que pagar porque eu quero que tire esse carro do meu nome. Falei, onde que está o carro? Não sei. Você tem algum contrato de compra e venda? Não tenho. Mas o que é, professor? Doutor, eu financiei o carro, vendi para o cara assumir as parcelas. O cara não pagou as parcelas, sumiu com o carro. Todo ano estou tendo que pagar o IPVA desse carro e está vindo um monte de multa. E aí? E aí que advogado não é mágico, né? No dia que eu aprender a fazer mágica, eu vou começar a ganhar mais dinheiro, mas não tem milagre, né? Eu falei, olha, meu querido, nós podemos aqui tentar uma ação de obrigação de fazer para transferir o veículo,
Mas para eu poder transferir o veículo para o nome do primeiro comprador, né, a pessoa que comprou sucessivamente, eu preciso quitar o veículo, porque o veículo nem seu é do banco. Então, olha só o que as pessoas se sujeitam, né? Vender carro em nome dele, com financiamento em nome dele, para um terceiro, para um quarto, que ele nunca viu na vida. Pessoal, menos de um minuto aqui, vou encerrar e retorno com vocês. Essa matéria é muito importante, tá? Conto com vocês.